Fala, meus irmãos, tudo bem? Espero que estejam tudo bem, que tenham passado uma excelente semana. Vamos então ao estudo da revista A Sentinela, da semana de 23 a 29 de dezembro, que tem o tema Mostre gratidão pelas dádivas em homens. E qual o objetivo desse estudo? É ver como os servos ministeriais, anciãos e superintendentes de circuito nos ajudam e como podemos mostrar gratidão pelo que eles fazem. Vamos então direto ao ponto. Esse é o canal JW Reuniões meio de semana e fim de semana. Primeira pergunta: que presente Jesus nos deu? Ele nos deu o maior presente que alguém poderia dar, a própria vida. Desde que foi ressuscitado, Jesus continua nos ajudando. Ele disse que pediria a Jeová também para enviar o Espírito Santo para nos ensinar e consolar depois da sua morte. E ele realmente fez isso. E por meio das reuniões, Jesus continua nos dando treinamento para que possamos fazer discípulos em toda a terra. Parágrafo 2º. Quem são as dádivas em homens mencionadas em Efésios, capítulo 4, versículos 7 e 8? Eles são os servos ministeriais, anciãos, superintendentes de circuitos. Apesar da sua imperfeição, eles são um presente valioso que Jesus Cristo nos deu para nos ajudar. E aqui na nota que temos aqui no parágrafo 2, diz que quando falamos sobre os anciãos, não se refere apenas àqueles que ajudam nas congregações. Temos também os irmãos do corpo governante. Parágrafo 3º. Como cada um de nós pode dar apoio às dádivas em homens? Muitos ajudam na construção do Salão do Reino. Outros irmãos que não podem participar da construção, eles ajudam também fornecendo alimentação, transporte para mobilizar esses trabalhadores e quaisquer outros serviços que forem necessários. O mesmo também acontece com os irmãos nomeados nas congregações. Eles realizam trabalho em todo tipo de arranjo que tem na congregação. E todos nós também podemos apoiá-los com o que fazemos e dizemos a seu favor. Parágrafo 4º, no subtópico, os servos ministeriais prestam ajuda. Parágrafo 4º. Quais eram algumas tarefas que os servos ministeriais realizavam no tempo dos apóstolos? Eles ajudavam a fazer cópias das escrituras ou a comprar materiais necessários para fazer essas cópias. Cuidavam de algumas tarefas para que os mais velhos anciãos pudessem se concentrar no ensino de pastorear. Parágrafo 5º. Quais são algumas tarefas que os servos ministeriais realizam hoje? Eles ajudam na prestação de contas da congregação, ajudam nos territórios de campo, solicitam as publicações, outros operam equipamento de áudio e vídeo, servem como porteiros ou ajudam na manutenção do Salão do Reino. Alguns talvez até participam no ensino como assistentes do superintendente de grupo, ou talvez acompanham anciãos numa visita a pastoreio. Parágrafo 6º. Por que devemos dar valor ao que os servos ministeriais fazem? Por exemplo, a irmã Beverly, da Bolívia, diz: graças aos nossos servos ministeriais, posso aproveitar plenamente as reuniões. O trabalho deles me permite cantar, fazer comentários, ouvir os discursos e aprender com os vídeos e imagens, porque esses irmãos, eles ajudam o bom andamento da reunião. Parágrafo 7º. Como podemos mostrar gratidão pelos servos ministeriais? Temos aqui o exemplo do irmão Christopher, um ancião. Ele menciona: eu envio um cartão, uma mensagem em que eu cito um texto e menciono de uma forma específica pelo qual o servo ministerial me encorajou, ou o motivo pelo qual sou grato pelo trabalho dele. Alguns irmãos dizem: ultimamente temos dado muita graças a Jeová pelos servos ministeriais na congregação, porque os servos ministeriais eles facilitam o trabalho dos anciãos, torna mais leve e eles podem focar assim mais nas visitas pastoreios na congregação. Subtópico: os anciãos trabalham arduamente. Parágrafo 8º. Por que Paulo escreveu que os anciãos trabalhavam arduamente? Porque tinham que liderar as congregações, encarregar-se de ensinar e tomar decisões com o corpo de anciãos. Deviam também aconselhar os irmãos de maneira específica, mas amorosa,
e eles próprios deviam manter-se espiritualmente fortes e cuidar bem das suas próprias famílias. Lembrando-se que naquela época que eles viviam, não era tão avançada como hoje, mais fácil, nós não tínhamos aplicativos, sites, era bem mais difícil. Parágrafo 9. Quais são algumas coisas que os anciãos fazem? Eles têm muitas responsabilidades, e as principais são 3. Ser evangelizadores, juízes e pastores. Por exemplo, servem como evangelizadores, pois eles dão um bom exemplo no ministério e nos ensinam a pregar e ensinar. Servem como juízes, têm que ser imparciais e misericordiosos, ao tentar ajudar a restaurar uma amizade de uma pessoa com Jeová, quando esse irmão ele acaba cometendo um pecado grave. São pastores, porque eles proferem discursos bíblicos bem preparados na tribuna e fazem as visitas pastoreias. Parágrafo 10º. Por que damos valor ao que os anciãos fazem? Temos a experiência aqui da irmã na Finlândia, chamada Johanna. Ela diz: é muito difícil para mim me abrir a outros, mas um ancião que eu não conhecia muito bem, ele me ouviu com paciência, orou comigo e me garantiu que Jeová me amava. Parágrafo 11. Como podemos mostrar gratidão para os anciãos? Podemos elogiar, agradecer e oferecer ajuda aos anciãos, porque sempre terá trabalho para fazer na congregação. Se fizermos isso, com certeza eles ficarão muito felizes. Parágrafo 12, no subtópico, os superintendentes de circuito fortalecem as congregações. Parágrafo 12. Quem Jesus usava para fortalecer as congregações no tempo dos apóstolos? Ele nomeou anciãos como Paulo, Barnabé e outros cristãos como superintendentes viajantes. Da mesma forma que esses irmãos estavam fazendo muitos sacrifícios, até mesmo arriscando a vida e ensinando e encorajando outros, visitando as congregações. Porque no primeiro século era muito difícil viajar e chegar às congregações que estavam amplamente dispersas, ou seja, longe umas da outra. Então era difícil chegar até as congregações. Parágrafo 13. Quais são algumas responsabilidades do superintendente de circuito? Toda semana, eles viajam longas distâncias para visitar as congregações e apresentam vários discursos durante a semana. Fazem visita a pastoreios, também eles dirigem uma reunião com os pioneiros, com os anciãos, organizam assembleias de circuitos regionais, preparam discursos que tem que dar nas assembleias, ficam encarregados das escolas pioneiras, de uma reunião especial com os pioneiros de circuito. Então são várias atividades que eles têm que fazer. Parágrafo 14. Por que podemos dizer que os superintendentes de circuito são uma bênção para a congregação? Temos a experiência do irmão da Turquia. Ele diz que todas as suas visitas que teve o superintendente, o motivou a ele, porque passava muito tempo e vários irmãos o ajudavam. Ele conheceu vários superintendentes de circuito, mas ele diz aqui que nenhum deles jamais deu a impressão de que estava muito ocupado ou que eles não queriam falar com ele. Então ele sempre aproveitou as visitas dos irmãos superintendentes. Parágrafo 15. De acordo com 3 João 5 ou 8, como podemos mostrar gratidão pelos superintendentes de circuito? Podemos convidá-los para comer durante a visita e também apoiar os preparativos para a pregação durante a semana da visita, seja participando do grupo de atividades ministeriais ou saindo com eles para a atividade de revisitas, estudos. Alguns também têm medo de sair com o superintendente no circuito, mas não devemos. Devemos contar com os superintendentes porque eles são humildes e preparados para nos ajudar e nos ensinar. Parágrafo 16, no subtópico, precisamos de mais dádivas em homens. Parágrafo 16. Que perguntas cada irmão devia fazer a si mesmo? Olha que interessante. A questão é, se você puder tornar-se uma dádiva para a sua congregação, seja por servir como servo ministerial, como ancião, por frequentar a escola de evangelizador do reino e por ser usado mais plenamente em tudo que Jeová achar adequado, fale com Jeová para ajudá-lo e você será abençoado. Parágrafo 17. O que as dádivas em homens nos ensinam sobre o nosso Rei Jesus Cristo?
Jesus ele tem nos guiado nesses últimos dias, isso fica claro para todos nós. Mas ele está ciente das nossas necessidades e por isso deu irmãos para nos ajudar. Procuremos então as oportunidades para agradecer a Jeová e a Jesus e aos irmãos que têm nos ajudado nas congregações. Vamos então às últimas 3 perguntas finais? Por que você é grato pelo trabalho dos servos ministeriais? Acontece que, graças a eles, nós podemos aproveitar plenamente as reuniões, porque alguns se encarregam da segurança dos irmãos, agora que tanto há crimes e problemas que temos hoje na invasões de salões do reino, eles se mantêm na portaria, com seguranças, para manter a nossa reunião com tranquilidade. Alguns ficam no áudio, no vídeo, e isso tem nos garantido para nós podermos nos alimentar melhor espiritualmente. Segunda pergunta, por que você é grato pelo trabalho dos anciãos? Porque eles cumprem o trabalho de evangelizadores, juízes e pastores. São exemplos de ensinar e pregar bem no ministério. Eles também se esforçam para ajudar aqueles que cometeram pecados graves a recuperar a amizade com Jeová. Por que você é grato pelo trabalho dos superintendentes de circuito? Nós devemos lembrar que para ir às congregações visitar a nós, às vezes eles viajam quilômetros. Cada semana que eles fazem esses tipos de atividades. Eles participam também de reuniões especiais, outros assuntos que também são lhe atribuídos, pela filial. Então nós devemos também lembrar e levar em consideração, porque também eles enfrentam muitas preocupações e passam por diversos problemas. Então eles se esforçam para ajudar os anciãos em todas as congregações. Meus irmãos, fico grato pela oportunidade de poder compartilhar com os irmãos. Lembrando que eu gravo em um take só, às vezes tem vários erros, barulhos, mas o objetivo é compartilhar ideias e adorar a Jeová, sempre lembrando que devemos ler a Bíblia junto com a nossa sentinela e estudar os textos relacionados à nossa sentinela, que vai contribuir muito mais para os nossos comentários também. Fiquem com Jeová e tenham uma ótima semana. Até semana que vem. Abraço, meus irmãos.